Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Facility Management Sem Mistérios. Meu nome é Thiago Santana e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que já está na agenda de vários gestores de propriedades, mas que talvez não tenham percebido que isso agora virou uma lei aqui na cidade de São Paulo. Estou falando da questão dos veículos elétricos e dos pontos de carregamento nos empreendimentos. A gente vem percebendo uma movimentação muito forte da sociedade, também com vistas aos aspectos de sustentabilidade, e cada vez mais a gente vem se acostumando com a presença desses veículos e das suas estações de carregamento espalhados por shopping centers, por alguns empreendimentos comerciais, por prédios de escritórios e tudo mais. O que pouca gente sabe é que em março de 2020 foi editada uma lei pelo prefeito Bruno Covas que torna obrigatória a previsão da solução de carregamento de veículos elétricos em edifícios residenciais e comerciais no município de São Paulo, e a vigência dela começa em março deste ano. E para falar sobre esse tema para nós, sobre os impactos, sobre os detalhes da lei, que inclusive eles tiveram uma participação importantíssima na edição de uma parte do texto que foi o projeto final, tenho o prazer de receber Carlos Borges, vice-presidente de Tecnologia e Sustentabilidade do Secov São Paulo. Carlos, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Thiago, é um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição. Maravilha, Carlos. Queria que você falasse um pouquinho sobre o cenário geral dos veículos elétricos, o panorama, né, não só no Brasil, mas no mundo, que no final das contas acabou motivando a adoção dessa legislação aqui na nossa cidade. Sem dúvida. Bem, os veículos elétricos no mundo todo, né, estão, apesar de ainda representarem pouco significativamente em relação ao total de veículos, né, rodando no mundo, mas no ano passado especialmente, com a pandemia, né, e com a retração de toda a economia, esse mercado cresceu 43% no mundo todo em relação de 2020 comparativamente a 2019, e a gente tem uma tendência aí total de aumento significativo com o passar dos anos, né, por vários motivos. Um deles é a legislação, né, no mundo todo que está levando para este caminho. Nós tivemos uma questão específica da pandemia, né, que fez com que as pessoas privilegiassem o transporte individual em detrimento ao transporte coletivo. Isso, de alguma forma, acelerou um pouquinho a aquisição de carros. A gente tem, na Europa, a legislação especialmente voltada para o tema ESG, né? Então é muito importante hoje para direcionamento da comunidade europeia. Então os veículos elétricos, apesar de representarem muito pouco, estão com uma tendência de crescimento muito grande, né? Representam em torno de 3% aí na Europa, aqui no Brasil menos de 1%, mas é algo que naturalmente a sociedade já está se preparando, e praticamente todos os fabricantes de veículos estão ou já produzindo ou em projeto para fabricar carros elétricos ou carros híbridos. Existem países, inclusive, que já divulgaram datas de proibição da continuidade de produção de veículos à base de combustível fóssil, não é isso, Carlos? Sem dúvida, tem países que estão muito adiantados. Eu estive em Shenzhen, na China, em 2019, numa missão técnica, e me chamou muito a atenção que a gente reparava na rua, né, andando de carro, de ônibus, visitando os pontos que a gente foi lá, que a gente via carros sem escapamento, né, porque a gente reconhece os carros elétricos porque eles não têm escapamento, né, e a gente via lá, sei lá, quase que metade dos carros, né, então há realmente países, cidades com um estímulo muito grande, né, e caminhando aí para a proibição realmente da fabricação de veículos, né? Então isso é um processo inexorável e que vai acontecer, e com uma velocidade aí muito grande realmente. Então fala agora, já entrando especificamente na Lei 17.336, e não sei se você sabe, é a primeira lei desse tipo aqui no país, Carlos?
Olha, não é a primeira lei, mas é a primeira lei do município de São Paulo, que acaba sendo sempre uma referência, né, para outras cidades do Brasil. Foi uma iniciativa do vereador Camilo Cristófaro, né, e o Secov participou ativamente desse processo. É interessante porque na fase inicial do projeto, a ideia era exigir que cada vaga de garagem em empreendimentos novos na cidade de São Paulo e até nos existentes tivessem uma tomada individual para carros elétricos, né? Então, em primeiro lugar, foi explicado para o vereador da impossibilidade ou grande dificuldade técnica de se, vamos dizer assim, elaborar ou alterar, né, a questão elétrica para permitir em prédios já existentes, né? Então a lei está focada para edificações novas e também uma questão econômica para empreendimentos populares. Quer dizer, não é uma realidade hoje no Brasil que empreendimentos populares, né, tenham realmente preparação para vagas elétricas, porque a pressão de custo é muito grande. Então esse foi o primeiro aspecto do foco de se concentrar em edificações novas. O segundo aspecto, que é, acredito eu, tão importante quanto, é a questão de se privilegiar soluções para recarga e não a instalação de tomadas individuais. Porque hoje existem sistemas, né, inteligentes, softwares, que gerenciam a energização das tomadas, e como você tem uma demanda que é variável, naturalmente você não tem todos os carros no empreendimento sendo abastecidos no mesmo tempo. Então seria muito caro e não faria sentido economicamente a gente prever a instalação de uma tomada por veículo. Então o projeto de lei que foi sancionado pelo prefeito e que estará vigente nos próximos dias aqui em São Paulo, ele obriga, de fato, a que sejam previstos sistemas de recarga. E a gente tem esses sistemas inteligentes, né, gerenciados aí por aplicativos, por cartões, e que geram não só uma demanda adequada, mas uma medição individualizada, né, que é uma coisa importante também por uma questão de justiça, né, e não obrigam os empreendimentos novos a colocarem uma demanda mínima. Então, nesta fase da tecnologia de implantação, nos parece que é inteligente que a gente não tenha uma obrigatoriedade, né, de uma demanda para atendimento de 100%, e que os incorporadores, que têm todo o interesse, né, de atender os seus clientes, os seus consumidores, num primeiro momento avaliem a real necessidade de acordo com o padrão e com a característica do público-alvo de cada empreendimento. Mas, sem dúvida, é uma grande evolução, né, e a gente está apoiando, né, e o mercado imobiliário de São Paulo como um todo já está praticamente na grande maioria dos empreendimentos, né, excetuando os populares pelas razões que eu comentei, já está prevendo aí soluções para recarga de carros elétricos. O Secov teve um papel extremamente importante nessa discussão, justamente neste ponto que o Carlos comentou, de que o texto original ele previa a obrigatoriedade da dotação de uma tomada, se eu não me engano o termo era especificamente esse, né, Carlos? Uma tomada de carregamento por vaga de garagem, e foi alterado pelo conceito de um sistema de carregamento, seja ele qual for, e com essa flexibilidade de cada empreendimento, de acordo com a sua necessidade, com a sua estratégia de negócio, de distribuí-lo. Mas aí voltando já e pegando esse gancho, Carlos, sobre o impacto nos novos empreendimentos, e a gente participa de vários fóruns onde existem previsões para todos os lados, de um deles, de que os sistemas vão se tornar cada vez mais inteligentes e o impacto tende a ser pequeno nos novos empreendimentos do ponto de vista de consumo, de demandas de energia. Do outro, tem gente que prevê que vai se tornar o novo chuveiro elétrico, que às 8 horas está todo mundo carregando, isso pode colapsar o sistema. Eu queria que você falasse um pouquinho o que o Secov enxergou dos estudos que eles fizeram. Está mais para um lado, está mais para o outro, qual vai ser esse impacto nos novos empreendimentos e, obviamente, a sua correspondência de impacto na própria rede elétrica, porque a gente sabe que tem regiões que já estão muito próximas do seu limite. Olha, nós temos exatamente essas preocupações, né? Em primeiro lugar, é muito importante, para que não haja conflito no condomínio, que a gente tenha algum sistema que permita
uma individualização da medição ou uma individualização do consumo. Eu posso ter uma tomada que é compartilhada, mas eu tenho um sistema que administra e distribui, calcula a carga utilizada por cada empreendimento, por cada condômino, perdão, no sentido de fazer essa bilhetagem, né, essa cobrança de maneira individualizada, né? Então, é muito importante... E justa para todos que participam daquele ambiente. Né? Exatamente. Então, essa é uma premissa que eu considero muito importante. Agora, de fato, você tem razão, a gente tem, em algumas situações, dificuldades de extensão de rede, né, de limite, né? A gente hoje está vivendo uma situação aí de demora em alguns empreendimentos na instalação das ligações definitivas, né, com a Enel, né, que é a concessionária que atua aqui em São Paulo. Agora, esse é um processo que ele vai ter que acontecer, né? A gente tem questões que não estão na governabilidade do setor, mas sim do governo, né, e das empresas concessionárias que precisam ser cobradas pelas agências reguladoras, porque essa demanda virá, é inexorável, há uma pressão muito grande da sociedade por sustentabilidade, né, pela praticamente eliminação de utilização de combustíveis fósseis. Então nós vamos ter que conviver simultaneamente com esse aumento de demanda, né, e ao mesmo tempo vamos ter que cobrar aí, né, as autoridades, as empresas a se prepararem, porque essa é uma situação que é um caminho sem volta e, né, não tem jeito de mudar. O que a gente entende como positivo é que o Brasil tem uma matriz limpa e renovável de uma forma geral, uma das melhores matrizes do mundo, né, e acreditamos que esse processo naturalmente ele vai acontecer. Então, a médio prazo a gente entende que haverá um equilíbrio entre oferta e demanda de energia. E fatalmente isso vai virar daqui a uns anos como se fosse um novo sistema de ar-condicionado. Em algumas cidades como São Paulo, se a gente voltar no tempo, isso não era um padrão nas unidades habitacionais, e cada vez mais você vê essas previsões, inclusive do ponto de vista elétrico, mas todos os sistemas estão se tornando cada vez mais eficientes e a estrutura de fornecimento acabou não colapsando. Provavelmente com os veículos elétricos vai acabar acontecendo a mesma coisa. A gente teve um bate-papo há muito pouco tempo, Carlos, com o pessoal da Becobre sobre os relatórios de acidentes com sistemas elétricos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora sobre a perspectiva de edifícios existentes que, independente da questão legal, mas porque os seus condôminos, os seus usuários já estão utilizando de veículos dessa natureza, qual é o impacto que a adoção desses sistemas pode causar na infraestrutura e que cuidados eles têm que ter nessa aplicação? Existe uma dificuldade técnica, né, em muitos empreendimentos. Tem empreendimentos que não é possível se instalar, e em algumas situações é possível tecnicamente, mas tem que haver investimentos, né, significativos, e que muitas vezes o grupo como um todo tem uma certa dificuldade de aprovar. Então a gente vai ter situações onde uma parte dos condôminos vai querer instalar, outra parte não quer, e aí entra aquela premissa inicial que eu comentei, né, de a gente ter sistemas que permitam de fato essa individualização das cobranças, né, para que esse processo aconteça. Então, se nos edifícios novos a gente já vê um processo mais lento, para edifícios antigos, eu acho que esse processo ele vai demorar mais ainda, e só vai realmente ganhar fôlego quando a gente tiver efetivamente uma obrigatoriedade e um acesso grande aí a um parque, né, não só fabril dos carros elétricos, mas do ecossistema que vai permitir aí que cada pessoa possa sair de casa tranquilamente com o carro elétrico sem ficar preocupado de ficar sem energia e ficar com o carro parado, né? Então, complementando o que você falou anteriormente, acho que a gente tem ainda um bom percurso pela frente, né? A gente não está com a mesma velocidade de outros países, né? A Europa puxado muito por uma legislação, na China puxada muito por um grande incentivo do governo. Então aqui no Brasil o processo está ocorrendo, mas ele está sendo mais lento, e eu acho que aí a gente vai ter tempo para essas adaptações que serão necessárias, né? O caso de prédios existentes, a gente tem problemas também com acessibilidade. Hoje, por exemplo, a gente tem
empreendimento, tem leis, né, que dizem que todos os prédios têm que ser acessíveis, e tem prédios que a gente não consegue praticar acessibilidade, não porque não queira, mas porque tem um anteparo lá, a concepção do projeto original não permite isso, né? Então, da mesma forma, a gente vai ter esse tipo de dificuldade em relação à adaptação de prédios existentes para cargas elétricas, né? Mas isso vai acontecer naturalmente com a legislação, com o mercado, e o próprio consumidor vai entender que isso terá que ser feito. É uma questão de tempo. Faz todo sentido, o mercado certamente vai evoluir, as instalações vão evoluir. Hoje o sistema de abastecimento ele é quase um bem público, no sentido de que, na hora que você sai de casa, você não se preocupa, com raras exceções, em, puxa, será que vai ter posto de gasolina para onde eu vou? É uma coisa que ninguém para perguntar. Quem tem donos de veículos elétricos, eles certamente têm esse tipo de problema e não raro provavelmente devem ter que se planejar, dependendo. Se eles quiserem fazer um trajeto mais longo, única e exclusivamente à base de eletricidade, eles têm que se planejar. Minha pergunta é, e olhando para os exemplos de fora, você enxerga, assim como nós temos redes de postos de combustível, você também enxerga um futuro onde nós teremos redes e estações de abastecimento espalhados pela cidade? Com certeza. Isso vai acontecer naturalmente. Isso vai ter, todo posto vai ter um ponto de carregamento elétrico, as empresas terão, os hotéis, os shoppings, né? Isso já está no processo, isso vai acontecer. Ainda tem locais que têm, por exemplo, um shopping, por uma questão mais simbólica, de marketing, mas isso seguramente vai acontecer, né? E esse processo de adaptação, ele já está acontecendo, mas como eu disse, aqui em São Paulo, né, no Brasil, de uma forma muito mais lenta do que outros países, por questões econômicas, por questões de legislação, por questões culturais, né? Mas isso vai acontecer, muito rapidamente nós teremos muita tranquilidade para sair com os carros elétricos aí pela cidade e sem nenhuma preocupação com pontos de abastecimento. Hoje, em termos de tecnologia existente, você mencionou das questões da necessidade de individualização de tarifação ou das necessidades de uma gestão da demanda entre vários pontos. Hoje aqui no Brasil, para quem estiver interessado em partir para um processo dessa forma, desse sentido, o que já existe de tecnologia disponível, além das tomadas que a gente vê eventualmente em um outro ponto, Carlos? Nós temos empresas brasileiras, como a InCharge, por exemplo, que já tem soluções totalmente desenvolvidas aqui no nosso país e que contemplam essa lógica que eu comentei de você ter um sistema, né, uma solução para cargas elétricas que trabalhe com demanda, com individualização e com softwares inteligentes que, através de aplicativos ou de cartões, que permitem esse gerenciamento de uma maneira muito simples, né? Então, por exemplo, você chega no seu prédio, você liga, você programa pelo aplicativo lá, você faz uma solicitação de carga e pode ser que às 3 horas da manhã o seu carro seja abastecido, né, nessa rede de tomadas energizadas que eu comentei, que se alternam de acordo com a demanda e de acordo com o gerenciamento desse sistema como um todo. Então, esse tipo de solução já existe, já está sendo contemplada nos empreendimentos novos, né? E a gente tem pontos de abastecimento com cargas rápidas, pontos com cargas longas, e a tecnologia vai evoluindo, você vai ter cada vez mais facilidade, menos tempo, mais eficácia, mais eficiência. Então, é uma tecnologia que está em plena evolução, que vai atingir um grau de maturidade num prazo relativamente curto. Agora, esse ecossistema, né, que vai permitir esse conjunto, né, de fatores aí, econômicos, desde a fabricação dos carros até o sistema que dê tranquilidade, estimule o usuário a adquirir o carro, ele realmente vai demorar bastante. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, o carro que é mais vendido elétrico é um Audi. Acho que mostra bem como é que o mercado está posicionado neste momento, né? Ainda é um artigo de muito luxo e pouco acessível aqui para as pessoas. E normalmente a pessoa que tem um carro elétrico tem outro carro. Existem outras marcas, né, tentando
buscar espaço no mercado, mas na linha do que você falou, eu não vi nenhum até agora com menos de 6 dígitos no valor de aquisição. Carlos, certamente todo esse processo, esse movimento, ele vai jogar uma pressão sobre o outro mercado do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de sustentabilidade, que é a própria questão das baterias, né? Então a gente fatalmente vai ter que em breve lidar com outro tipo de problema de que são baterias de mais longa duração, o descarte disso, como é que você faz para você não eliminar o combustível fóssil para criar um outro tipo de problema lá na frente, né? Sem dúvida. E esse problema também faz parte de uma responsabilidade do fabricante. Muito provavelmente o próprio fabricante dos carros elétricos vai ter que ser o responsável pelo descarte adequado da bateria, né? Porque essa é uma questão que fica muito difícil, né, pela complexidade, pelo tamanho, que o consumidor faça isso, né? Então é algo também que já está na pauta e está sendo tratado também e com responsabilidade dos próprios fabricantes dos automóveis, dos veículos. Muito bom. Carlos, delícia de bate-papo, eu tenho certeza que o nosso pessoal já, primeiro, teve um conhecimento desse processo que ele certamente vai ser mais amplamente divulgado assim que a lei for promulgada ou for oficializada, ela entrar em vigor, mas certamente esses detalhes técnicos vão ajudar muito o nosso público na questão do planejamento. Para a gente te encaminhar para o encerramento, fala um pouquinho sobre o Secov, fala um pouco sobre a cadeira de tecnologia e sustentabilidade, os principais projetos e o pessoal que quiser mais informação, onde eles vão buscar? Bem, a minha vice-presidência no Secov, né, de tecnologia e sustentabilidade, tem como missão divulgar, fomentar temas ligados a esses assuntos, né? Então nós organizamos seminários, nós estamos atentos aí a tudo que acontece de novo, e um dos trabalhos, né, e que teve a ver com esse caso, é o acompanhamento legislativo de leis, né, que são importantes para o setor e que impactam a nossa atividade, e sempre de uma forma transparente, propositiva, pública, né? Nós fazemos um lobby do bem, né? A gente sempre trabalha com ideias, né? E nesse caso não foi diferente. A gente teve uma receptividade boa lá do vereador, né? E estamos trabalhando com outros temas de interesse aqui do nosso setor, como, por exemplo, projetos de lei de inspeção obrigatória que estão tramitando na Câmara, dentre vários outros aí, né? Então é esse o nosso papel. Nós vamos agora fazer uma divulgação um pouco maior, né, do início de vigência desta lei, e nosso objetivo, como sempre, é orientar os incorporadores a terem compliance, a serem formais, e a cumprirem as leis, né, como elas são. Então eu agradeço a oportunidade também da divulgação do tema, que eu entendo que é importante para o setor e para a sociedade como um todo. Com toda certeza, Carlos, e o canal ficará aberto aqui para certamente outros bate-papos com o Secov. Queria agradecer demais pela sua contribuição, pela conversa de hoje. Para você que está nos ouvindo, continue nos seguindo, compartilhe o link desse episódio e fique atento que semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima.